Olá! Hoje eu estou aqui para convidá-los para assistir ao vídeo orientativo da supervisora Cláudia, que já foi publicado há alguns meses atrás e hoje nós reenviamos, nós republicamos esse vídeo que se chama Alimentação e Ansiedade. É muito bacana todo o desenvolvimento que a Cláudia traz e é muito atual. Serve muito para esse nosso momento, que por conta de tudo que está acontecendo ao nosso redor, e o mais importante desses acontecimentos é já estarmos aí um ano, né, diante de uma situação que não é a que a gente quer e não é o que a gente normalmente precisa e quer viver, né, que é essa situação imposta pela pandemia. Então, mais uma vez, convido-os a assistir e a seguir, a refletir sobre tudo que a Cláudia traz aí nesse seu vídeo, tá bem? Fiquem bem, fiquem seguros. Tchau! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Cláudia novamente vamos hoje bater um papinho rápido sobre a questão da alimentação, agora nessa época da pandemia, tá? Muitas pessoas têm conversado comigo e me apontado e revelado que têm notado que estão engordando nessa quarentena, né? Estão com sobrepeso e que estão, além de tudo, se alimentando em excesso, né? Por que será que isso está acontecendo, né? Por isso a gente escolheu esse tema hoje para falar um pouquinho da relação que há entre ansiedade e compulsão alimentar. Primeira coisa importante a gente fazer é a gente definir o que seria compulsão alimentar, tá? Compulsão alimentar é a gente comer em excesso, né? Na ausência de fome, né? E comendo até o ponto em que isso me cause um mal-estar físico, tá? Isso tem que acontecer com uma frequência maior que 2 vezes por semana. Se esses episódios de alimentação excessiva passarem a acontecer comigo mais de 2 vezes numa semana, 2 a 3 vezes ou mais numa semana, eu posso considerar que eu estou passando por um problema de transtorno alimentar e de compulsão, tá? Na verdade, enfiar o pé na jaca, qualquer um de nós já enfiou algum dia na vida, né? O que é enfiar o pé na jaca com relação à alimentação? É a gente ir numa festinha especial, num dia especial, numa comemoração e comer excessivamente, além do que a gente come habitualmente. Nesse dia, né, a gente faz essa extravagância, mas na volta para casa tudo se acerta, eu passo a me alimentar regradamente e fica tudo bem, né? Só vai passar a se tornar um problema se eventualmente esse excesso alimentar começar a se repetir muitas vezes na semana, né? E causando essas sensações que eu relatei anteriormente, tá? Agora, a importância da gente falar é assim, a questão da manutenção do equilíbrio nesta fase que a gente está atravessando, né? A importância de uma alimentação saudável, né? A gente manter uma alimentação saudável, inclusive para tentar combater a ansiedade que está se manifestando em nós nesse momento tão crítico, né, que a gente está atravessando. As pesquisas mostram que o brasileiro é um dos povos mais ansiosos do mundo, né? A gente tem quase 10% da população brasileira sofrendo de transtornos de ansiedade, hoje já diagnosticados, né, pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, e isso é um dado muito importante, né? O brasileiro é uma pessoa ansiosa. Nesse momento é muito difícil a gente falar quem não está ansioso, né? Agora, como eu lido com essa ansiedade vai determinar a presença ou não de um quadro compulsivo, né? Aí a gente está falando hoje de compulsão alimentar, mas a compulsão ela pode se manifestar em várias áreas, né? Então a gente pode ser compulsivo alimentar, compulsivo com álcool, compulsivo com drogas, compulsivo com cigarro, compulsivo com internet, compulsivo com outras coisas, e isso, vamos dizer assim, o que vai determinar, né, é o subjetivo, né, o individual de cada pessoa, tá? Mas de maneira geral, né, vamos falar de ansiedade, né? Como combater a ansiedade? O que
que eu posso fazer na prática para eu combater a ansiedade e, por consequência, tentar equilibrar a minha alimentação? Primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é buscar fazer exercício físico, né? O exercício físico libera hormônios importantes que causam bem-estar e demandam, vamos dizer assim, uma sensação muito prazerosa de relaxamento, né? E isso é muito importante para a gente combater a ansiedade, né? Outra coisa, comer alimentos também naturais e que favorecem o combate à ansiedade. Algumas dicas para vocês. Os alimentos ricos em vitamina C, por exemplo, laranja, limão, acerola, todas as frutas cítricas, elas contêm vitamina C bastante, né? E elas são muito boas para combater a ansiedade. A gente deve consumir banana, né? A banana também é outro alimento muito positivo no sentido do combate à ansiedade. A gente deve consumir espinafre. Espinafre também é uma coisa muito legal para ser consumido. Amêndoas, castanhas, nozes, as sementes em geral, né? O leite e derivados e também carnes e peixes magros, bem como o chocolate amargo. Mas, gente, não é uma barra de chocolate de 200 gramas de chocolate amargo, é um quadradinho do tablete inteiro numa semana, para justamente dar uma saciada naquela necessidade do açúcar, né? E vocês sabem por que a gente acaba consumindo açúcar e gorduras em excesso, às vezes? Porque o açúcar e a gordura, justamente, eles liberam no nosso corpo, quando a gente consome, substâncias, hormônios que são causadores de bem-estar, de prazer e de relaxamento. Então, por isso que nos momentos que a gente está mais tenso, mais nervoso, a gente tende a consumir esses alimentos, né, para tentar aplacar esses sintomas, tá? De maneira geral, né, o que eu queria deixar para vocês aqui, lembrando vocês que o equilíbrio é fundamental em todas as áreas da nossa vida, né? E para a gente conseguir ter uma alimentação equilibrada, a primeira coisa que nós temos que pensar é numa reeducação alimentar, né? Reeducar os nossos hábitos para poder tentar nos condicionar a trocar um prato com um pedaço de bolo de chocolate coberto com calda de brigadeiro por uma maçã, o que é bastante difícil, né? Afinal de contas, um bolo de chocolate com uma cobertura de brigadeiro é muito mais saboroso, né, do que uma maçã. Porém, quando a gente pensa no benefício que essa maçã vai trazer para o meu organismo em termos de saúde, bem-estar, né, e possibilidade de longevidade, então a gente racionalmente tem que fazer essa escolha nesse momento, né? Além disso, além da reeducação alimentar, o consumo de água, né, é muito importante, o consumo de fibras que a gente consegue em frutas, hortaliças e verduras, né? A gente tem que também incluir nessa criação de novos hábitos, a gente tem que incluir a gente tirar da nossa dieta do dia a dia o consumo de alimentos industrializados, procurar consumir os mais naturais, né? A questão de investimento na nossa qualidade de vida, né? Ou seja, através do que eu já falei, o exercício físico, o nosso tempo de lazer, o nosso tempo de meditação, talvez, de busca de relaxamento, exercícios respiratórios. A gente tem que criar uma rotina que a gente estabeleça para nós as nossas obrigações, todas as nossas responsabilidades e também um tempo para nos cuidarmos, né? Isso é fundamental. Cuidar da nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual e a nossa saúde emocional, né? Tudo isso tem que estar, vamos dizer assim, planificado e colocado na nossa rotina. Nada pode faltar, né? Para haver um equilíbrio, porque só através do equilíbrio a gente vai conseguir, né, superar essas dificuldades que estamos enfrentando atualmente, né? A gente espera que em breve a gente esteja, né, podendo estar perto novamente. A gente sabe que isso ainda não é uma coisa que tem vamos dizer assim, uma definição, mas temos que nos preparar para enfrentar o novo normal e nos adaptar a ele, né? No nosso próximo encontro nós vamos estar falando um pouco sobre a nossa adaptação ao novo normal que vai surgir
pós-pandemia e com o retorno às atividades presenciais que vão acontecer futuramente. Espero que todos fiquem bem, né? Continuem a se cuidar muito e pratiquem. Pratiquem uma dieta saudável e pratiquem qualidade de vida sempre. Um grande beijo. Até a próxima.